Sem delongas, vamos passar a palavra ao professor Dr. Fred Dias Júnior, né, que novamente está participando aqui do nosso simpósio, né? A primeira vez que o professor Floriano está participando aqui do nosso simpósio. Nós sempre temos encontros, simpósios nessa área. Como? Não, 25, final de setembro. Final de setembro teremos um só sobre ação de probidade. E vou passar a palavra, então, para o professor Didier, né? E muito obrigada pelo seu comparecimento aqui no nosso simpósio, mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, desembargadora, pelo convite, que me foi muito estranho. Eu preciso de reconhecer de público a minha estranheza. Veja que eu estou à mesa com 3 ícones do direito público brasileiro. 3 ícones. Já foram bem apresentados aqui, a professora Odete, o professor Fábio Medina, Floriano, temos Thaís, temos a desembargadora, e eu, o único. Eu sou uma pessoa estranha nessa mesa. Eu acho que boa parte de vocês sabe que eu sou um processualista. Fiquei pensando por que me convidaram para esse evento. Sobretudo quando eu vi o conjunto dos palestrantes do evento todo. Impressionante o evento, né? Fiquei muito orgulhoso, muito obrigado. E tentei, psicanaliticamente, encontrar a razão pela qual eu estou aqui, né? E eu percebi que há um sentido para eu estar aqui. Isso me confortou um pouco mais. Há um sentido. Eu olhei para a minha história e vi que há um sentido. E eu vou tentar mostrar para vocês por que eu acho que talvez valha a pena eu estar aqui para conversar com a galera sobre esse ponto, sobre esse assunto. Eu sou totalmente alinhado a isso tudo. E sou alinhado a isso tudo há muitos anos. Há muitos anos. Quem me despertou para o tema foi um livro publicado em 2002, coordenado por Daniel Sarmento, chama-se Interesses Públicos versus Interesses Privados, uma coletânea da Lumen Juris, aquilo parece, a impressão que eu tenho é que aquilo foi quase que uma declaração de um ato formal de declaração de guerra. Guerra, entendam, guerra no sentido intelectual de posicionar um conjunto de gigantes do pensamento. Mas, vejam, há 17 anos atrás, né? Então, já eram gigantes, mas eram gigantes 17 anos mais novos. 17 anos mais novos. Eu nunca fui gigante por impossibilidade material. O gigante... E aquilo me despertou muito, e eu captei aquela mensagem de uma transformação necessária do direito público brasileiro e apliquei isso no meu livro de processo. Se vocês perceberem, o meu capítulo de nulidades processuais, publicado em 2006, ele pegava essa ideia e trabalhava essa ideia para reconstruir o modelo das nulidades processuais. O tempo foi passando, eu me tornei professor, etc., comecei a orientar e vi essas transformações e comecei a tentar encontrar uma linha histórica que demonstrasse isso. O professor Floriano, na exposição dele, pegou alguns dos exemplos que mostram que essa ideia de uma transição de um direito público, um direito administrativo hierarquizado vertical, para um direito administrativo do consenso, ou pelo menos aquele no direito administrativo em que a consensualidade encontra um ambiente não hostil para se desenvolver. Ele pontuou alguns pontos. Eu venho selecionando esses pontos, toda vez que hoje ele até me trouxe mais um para poder acrescentar. Eu estou no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 exemplos históricos
de previsões normativas que vão desde 1985, quando a Lei de Ação Civil Pública, portanto, lá vão 34 anos, Floriano, desde a Lei de Ação Civil Pública até anteontem. Anteontem não, anteontem, dia 14, anteontem, quarta-feira, com a aprovação da MP da Liberdade Econômica, que os senhores devem ter acompanhado, como último ponto dessa trajetória. Percebam comigo, a Lei de Ação Civil Pública, que é de 85, permite que não só o Ministério Público, mas todos os órgãos públicos legitimados, não é só o MP, então todos os órgãos públicos legitimados possam fazer termo de ajustamento de conduta. Você tem a Lei de Juizados Especiais de 95. A Lei de Juizados Especiais, pela primeira vez, insere a consensualidade no âmbito do processo penal, e eu era aluno da faculdade ali, assistindo pela primeira vez o processo penal 1, exatamente no semestre do processo penal 1, e o meu professor de processo penal foi surpreendido com a lei, e ele não sabia o que fazer, porque era uma lei que meio que resetava o que se imaginava como um processo penal indisponível, processo penal que o Ministério Público começa e não tem como parar. Vem uma lei que diz não, pode ter suspensão condicional por acordo, pode ter transação penal. Aquela inserção da consensualidade no processo penal em 95 foi revolucionária a ponto de quem ter dado aula sobre esse assunto, veja que coisa curiosa do ponto de vista antropológico, quem deu aula sobre esse assunto para a minha turma foi meu colega de turma, nosso colega, porque a gente era novo, como a gente era novo e virgem em matéria de processo penal, aquilo para a gente não tinha reação nenhuma contra a lei, aquilo era uma coisa natural. Então esse meu colega estudou tanto a lei, da minha turma, que o professor pediu ele para nos ensinar todos. Então eu tomei aula com o meu colega de turma, hoje uma pessoa muito famosa, nacionalmente conhecido, só que um civilista, que é Pablo Stolze Galiano. É meu colega de turma, e Pablo queria ser advogado penal, e aí mergulhou no assunto, e nos deu aula sobre o tema, que nos pareceu muito razoável, né? Tudo muito razoável. Mas aí o tempo passa, em 97, estamos em 97, vem a Lei 9469, que foi resultado de uma medida provisória editada por Fernando Henrique Cardoso. A Lei 9469, ela cria, já naquela época, estamos falando em 97, uma lei processual para a Advocacia Pública Federal, lei essa que discriminava como a Advocacia Pública Federal podia fazer acordos. Então foi a lei que, pela primeira vez, eu era estagiário da Justiça Federal, e eu, como estagiário que era, via como é que se pensava à época em litígios envolvendo a União. Não, é tudo indisponível, não marca acordo, não tem conciliação, não tem nada. Foi assim que eu fui educado. Só que eu me deparava com essa educação e lia a Lei 9469, que dizia expressamente foi uma lei criada para isso, artigo 1º da lei, que tinha que ter acordo. E aí como é que compatibilizava a prática e um pensamento que não batia com a realidade? Estamos falando em 97, lei que está em vigor até hoje, é bom que se diga. Logo depois veio a Lei das Parcerias Público-Privadas, final dos anos 90, 99, e a Lei das Parcerias Público-Privadas. Veja que é uma lei que, dentre outras coisas, prevê arbitragem. Já na lei de 99. Isso tudo, veja, passo a passo, né? Você avança, em 2001, vem a Lei dos Juizados Especiais Federais. 2001, estamos falando de 18 anos. Ou seja, cria-se um procedimento que se estrutura para a conciliação. É um procedimento criado e estruturado para que entes públicos federais conciliem. Logo depois se instaura no âmbito da Presidência da República, no plano federal, cria-se administrativamente uma Câmara de Conciliação da Administração Federal. Uma Câmara administrativa criada por decreto. Isso foi criada no âmbito da União, uma Câmara Administrativa de Conciliação. Conciliação não só envolvendo a administração e cidadão e administrado, mas também a conciliação entre os órgãos. Às vezes os órgãos, como bem Floriano pontuou, nós temos um problema sério de conflito entre órgãos. E a MP da Liberdade Econômica, eu vou chegar a ela, traz um dispositivo novo que, se o Senado confirmar, muito interessante, mas eu vou voltar a ela mais tarde. Avançamos, criamos os acordos de leniência, em 2013,
Criamos a colaboração premiada, também em 2013, ambas as leis a reboque das manifestações de junho de 2013, que eu presenciei de perto, porque estava lá na época da tramitação do Código de Processo, como coordenador dos trabalhos na Câmara, e a gente tinha, o Congresso estava sitiado, então a gente só podia entrar no Congresso, sitiado pela Polícia Federal, que rodeava. Foi um momento histórico, eu estava ali. E a lei da colaboração premiada, que é a lei das organizações criminosas, que veio em agosto de 2013, veio por causa disso. Os historiadores vão ter que se lembrar disso, porque naquela época havia um projeto, não sei se vocês vão se lembrar, de restrição do poder instrutório do Ministério Público, e um dos motes das manifestações de junho, que acabou dando no que deu no ano passado, na eleição para a presidência da República, foi o combate à corrupção, né, etc. Então, veio a lei anticorrupção, veio a lei de organizações criminosas. Aí vem o Código de Processo. Né? O Código de Processo começa a tramitar nesse movimento. E aí o Código de Processo, talvez seja isso porque eu estou aqui por causa disso, o código veio nessa linha, o código veio nessa pegada. Percebam o que aconteceu com o CPC. O CPC foi votado dia 17 de dezembro de 2014 no Senado Federal. Naquele dia ele foi aprovado pelo Senado e foi sancionado por Dilma 3 meses depois. Observe bem, 17 de dezembro de 2014. No dia 3 de dezembro de 2014, então são 2 semanas antes, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução 118 de 2014, dezembro de 2014, 2 semanas antes da aprovação do CPC. Essa resolução é a resolução que insere o Ministério Público num sistema de justiça multiportas. Ou seja, o Ministério Público ele não pode ser visto apenas como um promotor de ações, tem que ser um promotor de justiça, um promotor de solução dos problemas. E há um capítulo inteiro nessa resolução dedicado aos acordos celebrados pelo Ministério Público, inclusive os negócios processuais. Os negócios processuais, grande novidade do que viria a ser o CPC de 2015. Então, a Resolução 118 do CNMP, repito, de dezembro de 2014, ela antecipa, em boa parte, o que entraria em vigor 1 ano e pouco depois, com o Código aprovado em março de sancionado em março de 2015, mas só entrou em vigor em março de 2016. E foi com base nessa resolução, por exemplo, que com o acidente de Mariana havido em novembro de 2015, os termos de ajustamento de conduta, os grandes 2 termos de ajustamento de conduta, gigantescos, não sei se vocês já puderam ver, são termos de 250 páginas. O primeiro tinha 250 páginas, o segundo tem, sei lá, 200 páginas. O TAC maior e o TAC governança, que são grandes acordos gigantescos, com os maiores órgãos públicos do Brasil, União, o Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, não sei quantas entidades autárquicas, não sei quantos Ministérios Públicos, não sei quantas defensorias, uma coisa gigantesca. Quem lê um TAC daquele e acha que estamos vivendo, Floriano, o mesmo direito administrativo no qual você se formou como graduando, e eu também, embora seja um pouco mais novo que você, é um delírio, a pessoa não está entendendo nada do que está acontecendo, E esses TACs, que contêm diversos negócios processuais, foram legitimados pela essa Resolução 118 do CNMP. Mas aí o tempo passa, vem o CPC, o CPC não só consagra o sistema de justiça multiportas, como no artigo 174 do CPC, vejam bem, 174, artigo inserido a pedido da Advocacia da União, cria-se aquilo que era uma previsão da União para as câmaras administrativas de solução de conflito, passa a ser lei federal. O artigo 174, que não tem nada a ver com processo civil, não tem nada a ver com processo civil, não era para estar ali, mas estava ali pela seguinte ideia: por que não está? Realmente eu não tinha argumento, quando me perguntou por que não bota aqui, eu falei, não tem argumento para não botar. Bota, porque é bom, bota porque é bom. Então, como tem a ver com justiça, com conciliação, botou. Podem ver, o artigo 174 cria a previsão das câmaras administrativas de solução de controvérsia aplicadas a todos os ramos da administração pública, não só mais a União. O tempo passa, 2 semanas depois do CPC ter sido publicado, vem a lei que institui a arbitragem, agora expressamente, e regulamenta a arbitragem envolvendo o poder público, que é a Lei 13.129, de 2015. Veja logo depois. 3 meses depois vem a Lei da Mediação. E aqui eu quero um destaque especial para os meus colegas administrativistas. A Lei da Mediação, que não é só a Lei da Mediação, embora tenha ficado com esse nome,
A Lei 13.140, ela não é só lei da mediação. Ela regula a mediação até o artigo 31. Do artigo 32 ao artigo 40, estamos falando de 9 artigos. Do 32 ao 40, ela cria um estatuto da autocomposição envolvendo o poder público. É o estatuto da autocomposição envolvendo o poder público. Não é só a mediação, é a autocomposição envolvendo o poder público. E no artigo 36, parágrafo 4º, que ninguém deu a menor bola, desse dispositivo. Até porque é estranho, né? 36, parágrafo 4º. Está no meio, num parágrafo lá, ninguém viu. Mas passou, meu caro Medina, veja que, olha o que está escrito nesse artigo. Está lá, ninguém deu a menor bola, mas está assim, ó. Quando o acordo for celebrado em improbidade administrativa, deve ser homologado pelo juiz. Ponto. Só está dito isso. Quando o acordo for homologado em improbidade administrativa, deve ser homologado pelo juiz. Ou seja, a lei deu de barato, e a meu ver, com alguma correção, deu de barato uma realidade que já existia. Qual a realidade que existia? Pode fazer acordo em improbidade. Então, a lei, ela supõe, não é que ela diz assim, pode fazer acordo em improbidade. Ela não diz isso. Ela já supõe que isso é uma obviedade. E diz, quando o acordo for celebrado em improbidade, ele deve ser levado à homologação, na linha do que Floriano falou. Vamos criar controles para o acordo, um deles pode ser a homologação judicial. A própria lei diz isso. Acordo em improbidade tem que ser homologado judicialmente. Quando eu falei isso, naquela época eu falei isso para as pessoas. Aí fica aquele susto, né? Porque as pessoas descobrem o que podem fazer, às vezes na palestra. Às vezes na palestra descobrem, eu podia fazer uma coisa. Aí vem aquele receio, não, Fred, mas essa lei é uma lei federal. Eu sou promotor de justiça de Minas. Não posso fazer. Tudo bem, aí o que acontece? A realidade, ela é muito mais forte, né? Muito mais forte, a gente não pode negar a realidade. O que começou a acontecer? Os ministérios públicos estaduais começaram a editar resoluções próprias, dos seus conselhos superiores, disciplinando o acordo em improbidade, vários. O primeiro que eu vi foi o Ministério Público do Amapá. É verdade. Do Amapá, o primeiro. Sai uma resolução do MP do Amapá disciplinando o acordo em improbidade. E aí foi a coisa embolou. O que aconteceu? Veio o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2017, e edita a Resolução 179. A Resolução 179, ela é impressionante. Eu, quando li, adorei, porque eu estava na mesma, me permitam uma palavra mais jovem, eu estava na mesma vibe. Eu já estava nessa vibe há muito tempo. Então veio essa resolução eu compreendi perfeitamente. Agora, percebam que ela chocou as pessoas. E essa resolução também parte do pressuposto de que é possível fazer um acordo em improbidade. Não é que ela prevê, ela já parte do pressuposto, tanto que menciona expressamente o acordo em improbidade. Nessa época, 2017, foi logo depois, um ano antes, eu tinha publicado um artigo, Colaboração Premiada em Improbidade Administrativa, publicado na Revista de Direito Administrativo da Fórum, em que eu defendia a possibilidade de você aplicar o regime da colaboração premiada no âmbito da improbidade. E escrevi isso longamente. Escrevi longamente sobre isso, defendendo essa possibilidade. Nessa mesma época, que saiu a Resolução 179, o TRF da 4ª Região julgou uma colaboração premiada em improbidade administrativa, celebrada pela Odebrecht, em grau de recurso. Porque o Ministério Público celebrou e ali havia um acordo de recebimento de dinheiro e a União entendeu que aquele acordo tinha que ter a participação dela. O que é bem razoável. A União recorreu e o TRF teve que enfrentar a seguinte questão, pela primeira vez, se cabia ou não cabia colaboração em improbidade. O que o TRF fez? Fez uma longa decisão, dizendo que cabia, que não faz sentido hoje em dia não admitir. Embora, e aí vem a parte que o Floriano pontuou bem, a questão dos controles, ela disse, olha, se é um acordo para receber dinheiro em favor da União, a União tem que fazer parte do acordo. Foi isso e a meu ver, foi uma decisão correta. Nesse ponto, foi uma decisão correta. Mas o que é mais importante é o que está dito ao longo da decisão. Quer dizer, de ter permitido que isso fosse feito. Estamos em 2017, né? Aí vem a LINDB. Que eu estava acompanhando, Floriano, você que é um dos autores da LINDB, eu estava acompanhando desde o D0. Desde o D0. Eu acompanhei isso. E eu, processualista isolado, eu acho que era o único processualista que estava acompanhando isso. Acompanhando muito de perto. Eu avisei a galera, se essa lei vier,
É uma lei que atravessa tudo, é uma lei transversal, não é uma lei de direito administrativo, é uma lei transversal, igual a MP da Liberdade Econômica, que vai ser votada na semana que vem no Senado, para entrar em vigor até o final de agosto. A galera não está dando bola, é uma lei que atravessa, sai cortando o direito brasileiro. Então você vai ter que rever as suas compreensões do direito brasileiro, não é setorial. Aí vem a LINDB, que é escrita por quem conhece do assunto, claramente por quem conhece do assunto. Quando eu peguei, eu fiz, rapaz, isso aqui não foi feito por amadores. Foi feito, aqui tem uma ideia. Evidentemente, você pode discordar das coisas. Discordar, a redação poderia ter sido melhor. Eu até acho que a redação do artigo 20 poderia ter sido melhor, embora eu goste bastante do artigo 20, e escrevi sobre ele. Aí, talvez a razão pela qual eu estou aqui. Falei sobre colaboração e improbidade, escrevi, falei sobre o artigo 20, publiquei esse ano na mesma revista de Direito Administrativo. Por quê? Porque o artigo 20 fala, no fim das contas, de fundamentação das decisões judiciais, que aí me toca. Então, eu tive que encaixar o artigo 20 num contexto, de uma constelação normativa que eu chamei de postulados hermenêuticos, consagrados no CPC e agora expressamente no artigo 20 da LINDB. Pois bem, quando veio a LINDB, chegou o artigo 26, que foi objeto da palestra, boa parte da palestra de Floriano. O artigo 26, sobre o qual também já escrevi, porque eu destaquei 3 artigos para escrever sobre a LINDB, o 20, o 23 e o 26. Eu já escrevi sobre o 20, já escrevi sobre o 26, e o 23 eu já mencionei, mas ainda não mergulhei. Até o 23 está na linha do que eu já defendi em outras coisas, mas eu achei que não era o caso, não precisava escrever um artigo só sobre ele. Mas o 26 eu já escrevi também. Porque o 26, para mim, me toca muito de perto, porque ele fecha um ciclo de 33 anos. Qual é esse ciclo? O ciclo que começa com o compromisso de ajustamento de conduta em 85, pela Lei de Ação Civil Pública, e se fecha com o artigo 26 da LINDB, que, para mim, é uma regra, um dispositivo que compõe o quadro das normas que estruturam os compromissos de ajustamento de conduta no país. Com uma diferença, só para ficar bem claro, eu não estou dizendo que o 26 ele é apenas um TAC, um compromisso de ajustamento de conduta, tal como a gente conhece. Até porque ele é muito maior do ponto de vista da sua legitimidade, ou seja, tem muito mais gente que pode celebrar o acordo do 26 da LINDB do que quem pode celebrar o TAC. A legitimidade para o TAC é menor. O objeto do TAC também é, em algum sentido, menor, porque diz respeito a direitos difusos e direitos coletivos, em sentido amplo. O 26 é muito maior. Mas o fato dele ser muito maior não quer dizer que ele não diga respeito aos TACs, que passam a ser, no meu modo de ver, devem passar a ser vistos como um dos acordos possíveis e que devem seguir as diretrizes do 26. Esse é o ponto que eu quero destacar. Porque o parágrafo segundo, eu acho que é o segundo, porque o primeiro acho que foi vetado, né? Qual foi o que foi vetado do 26? Teve um que foi vetado. O parágrafo primeiro... 22. O parágrafo segundo... Então, o parágrafo primeiro, inciso 2. E o segundo também não foi vetado, não? Foi. É isso. Segundo, inciso 2. Então, o que ficaram alguns incisos no parágrafo primeiro aí Esses incisos, para mim, é muito importante que se diga, e eu disse isso no que eu escrevi, coloquei dentro do meu curso, na parte de processo coletivo, eu estou defendendo que esses incisos aí se aplicam, são agora normas gerais para os acordos envolvendo entes públicos. O que significa que são diretrizes que devem ser seguidas também nos TACs. Os TACs passam a ser um exemplo desses acordos, um exemplo, não o exemplo, como eram há 33 anos, passam a ser um exemplo, e essas diretrizes do parágrafo 1º do artigo 26 da LINDB, como são diretrizes do sistema brasileiro, são normas introdutórias ao direito brasileiro, elas devem ser observadas também na celebração dos TACs. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. No ano passado, também vieram 2 portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da PGFN. A PGFN, portanto, estamos falando aí de direito público por excelência, a PGFN baixou as portarias 360 e 742. Essas 2 portarias regulamentam, percebam bem, meus caros,
a celebração de acordos no âmbito da Fazenda Nacional. São portarias para regulamentar, sendo que a 742, ela regulamenta os negócios processuais celebrados em execução fiscal, em recuperação judicial. Vejam, negócios processuais. Eu me lembro que em 2015, 3 anos antes dessa portaria, a mesma PGFN me chamou para fazer a abertura do congresso anual deles. E o código tinha acabado de sair e achavam que era o caso de eu falar. O que é que eu falei? Meu tema? Negócios processuais e Fazenda Nacional. Eu disse, vocês têm que agora partir para isso, para melhorar a execução fiscal. Aquilo foi um choque, até acharam que eu tinha falado demais, foi um choque o PGFN da época, mas ficou na mente. Aí eles me disseram que aquilo ali ficou na mente deles, ficou na mente, a semente. 3 anos depois saiu a portaria regulamentando os negócios processuais de execução fiscal e em recuperação judicial. E por que isso é importante? Aí eu encerro minha exposição, a minha saga, né? Eu vejo que eu fiz uma saga. Eu encerro a minha saga com a MP da Liberdade Econômica, aprovada anteontem. Veja, as pessoas falam, como eu disse, é uma lei praticamente aprovada, o consenso é evidente, eu fiz questão de acompanhar a votação. Como eu fiquei 4 anos no Congresso, eu entendo um pouco do que está acontecendo ali do mise-en-scène. O mise-en-scène é sempre a mesma coisa. Então, eu ficava tentando identificar o que estava acontecendo. A MP foi aprovada com 70 votos contrários. O que é que significa isso? Que era um consenso total. Consenso total. Os 70 votos contrários são registros para a história. Eu votei contra, viu? Votei contra. Votei contra. 70 votos contrários. Ninguém obstruiu. Aquilo ali era consenso. E é consenso. Vai ser aprovado rapidamente no Senado. E tem dispositivos lá que ninguém está dando a menor bola. Nessas resenhas de jornal, ninguém dá a menor bola. Né? Mas tem uns dispositivos lá, para mim, né, são sensacionais. Um deles é um parágrafo 8º e o 9º de um artigo 19 que foi mudado da Lei 10.522. É um negócio totalmente feito para ninguém ver. Mas está lá. A advocacia pública, a PGFN, pode celebrar acordos com o Poder Judiciário. Veja bem, acordos com o Poder Judiciário. Portanto, estou falando de protocolos entre instituições, para a administração judiciária dos seus processos. Estamos falando aí, meus caros, de protocolos institucionais com efeitos processuais, envolvendo a administração pública e a administração judiciária. É uma consolidação dessas portarias da PGFN e uma consolidação de uma ideia que nós, processualistas, defendemos desde que o Código de Processo de 2015 saiu, que é a ideia dos negócios processuais elevados à última potência, que são os negócios para regular números indeterminados de processo, negócios entre instituições, que já vinham acontecendo pouco a pouco, ainda sem muito vagar. A PGFN, antes mesmo da AGU, divulga isso nessas 2 portarias e essa MP consagra isso, expressamente. Não é uma interpretação de boa vontade de minha parte, eu estou falando de textos expressos da MP da Liberdade Econômica. Pois bem, meus caros, não dá para compreender o direito público de hoje, é impossível compreender se você não fizer um adornamento mental e encarar a realidade. Eu me reputo uma pessoa que pensa de forma um pouco simplória. Eu não sou uma pessoa de raciocínios muito elaborados, assim. Não consigo pensar muito abstratamente. Mas eu acho que eu tenho uma qualidade, me permitam a imodéstia. Qual é a minha qualidade? Eu não nego a realidade. Tenho esse terrível defeito, eu não nego a realidade está acontecendo, eu não fico negando a realidade. Eu tento transformar a realidade, tento mudar, às vezes não concordo com ela, isso tudo eu faço. Agora, eu não nego a realidade. Não se pode negar uma realidade como essa que eu falei para vocês, numa saga de 34 anos de transformação do direito público brasileiro. Se você não compreende isso, você não vai entender o que está acontecendo, como, por exemplo, a Lindbe Nova, como, por exemplo, essa lei que vai sair, a Lei da Liberdade Econômica. Sei até que o professor Floriano não deve ter gostado muito dessa lei, porque ele tinha
feito um projeto, eu acompanhei também desde o D0, acompanhei o projeto, o anteprojeto, né? Não virou projeto ainda. O pessoal que fez a LINDB também fez um projeto de lei de liberdade econômica. Inclusive a pedido do próprio governo federal. Só que, curiosamente, foram atropelados por um outro projeto que veio. Acho que uma parte do que vocês propuseram foi incorporado, uma parte pequena, né? Mas, de fato, houve um atropelo e vai sair. Vai sair e vamos tentar dar a essa lei a melhor concretização possível. Muitíssimo obrigado.